Saúdo o auditório, a começar, obviamente, pela senhora moderadora, que preside ao final dos trabalhos deste longo dia, e saúdo também os colegas da Comissão Científica, a que tenho a honra de pertencer, a Comissão Científica deste encontro. Tentarei honrar a responsabilidade e, sem que o tempo esteja ainda a contar, gostaria de chamar a atenção para que esta conferência possa ser lida com o intuito de tentar demonstrar que o mundo religioso feminino não se esgota na Idade Média nem na Idade Moderna e se prolonga pela Idade Contemporânea, século XX adentro e, obviamente, século XXI. E por isso, muitos dos gestos que são típicos daquilo que foi hoje dito em várias conferências, vamos também vê-los ligados a esta figura importante do catolicismo contemporâneo, Lúcia de Jesus. A pena de Lúcia de Jesus, os escritos de uma das mais prolíferas autoras do século XX português. Lúcia de Jesus dos Santos nasce em 28 de março de 1907, no Portugal com odor a 800 e morre no Portugal dos inícios do terceiro milénio depois de Cristo. Desse Cristo que, por convicção, seguiu de forma particularmente próxima, como religiosa doroteia, entre 1928 e 1948 e entre 1948 e 13 de fevereiro de 2005, como religiosa carmelita. A longa biografia desta mulher, na qual terá diferentes nomes, consoante a sua condição civil e a sua condição religiosa, enumero apenas alguns: Lúcia de Jesus Santos, Maria das Dores, Maria Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado. A sua biografia longa fala passar por contextos históricos tão diferenciados como são os da ruralidade típica do antigo regime, que se espraia pela aldeia natal de Aljustrel, Fátima, ao longo das primeiras décadas do século XX, pela ambiência urbana de matriz religiosa, que a experimenta na cidade do Porto, pelo contexto de tensão militar que na Galiza se vive no advento da Guerra Civil de Espanha, pela cidade de Coimbra, onde, a partir do claustro, assiste ao desenvolvimento que, ao nível das mentalidades, caracterizará o Portugal dos anos 60, 70, 80 e 90 do século XX, rumo ao primeiro lustro do século XXI. No dia seguinte à sua morte, escrevia-se no Diário da República, a propósito do luto nacional, que se declarava, e cito: a irmã Maria Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado, para os católicos de todo o mundo um símbolo e uma referência, dedicou a sua vida à oração e contemplação como resposta à mensagem de Fátima. Fim de citação. A fonte, ao falar de Lúcia, informa também sobre o próprio acontecimento a que está indelevelmente ligada, e torno a citar. Figura ímpar da Igreja e do século XX portugueses, a irmã Lúcia foi um dos testemunhos vivos de um acontecimento decisivo na história do Portugal contemporâneo. E esta informação, à frente, vê-se complementada com a referência ao incomensurável movimento de peregrinação e de fé, o qual extravasa fronteiras. Fim de citação. Com o peso institucional que um decreto governamental se apresenta, afirma-se assim que Lúcia, que a irmã Lúcia, foi, e volto a citar, uma das mulheres cuja atuação marcou mais profundamente a sociedade atual. Não é, de facto, por acaso que não raramente aparece tratada em vários suportes, inclusivamente o suporte caricatural, como é este que trago aqui para exemplo de uma caricatura muito recente que se fez a esta figura de que estamos agora a tratar. Peço licença. À data da sua morte, entre os encômios que o momento potencia, não se registava, contudo, que
Não se registava, contudo, nem nesta fonte, nem nas inúmeras notícias que sobre ela saíram dos prelos nacionais e internacionais, que Lúcia fora uma das mais prolíferas autoras a fazer uso da língua portuguesa, obviamente porquanto a sua atuação na sociedade não foi a de ser escritora. Porém, aquilatada a importância do seu testemunho e as consequências que dele dimanam, não é difícil concluir que a força da escrita terá de estar associada a esta colossal importância. A própria Lúcia teria, de facto, plena consciência do poder da escrita que pereniza o pensamento dos seres humanos e que inclui ou exclui os seres humanos do pensamento. No caso de Lúcia, não sendo a sua atividade principal, sabemo-la, por circunstâncias várias, autora de 4 livros publicados, sendo um deles um dos livros mais traduzidos, se não o livro português traduzido em mais idiomas. As memórias de Lúcia encontram-se efetivamente traduzidas em quase 2 dezenas de línguas. Contamos 18 línguas diferentes que somam, com a edição portuguesa, 19 línguas em que está o seu pensamento. E a edição portuguesa com 17 edições. Pode, sem dúvida, aplicar-se a esta obra a categoria de best-seller usada no universo do mercado editorial. Para além do diário que não veio ainda a público, a não ser nos conteúdos selecionados por quem gere a sua memória, a sua família espiritual, obviamente, as religiosas do Carmelo de Santa Teresa de Coimbra, existe ainda, para além deste diário, com documentos da sua lavra, um monumental arquivo epistolar sem precedentes na história portuguesa. Com efeito, Lúcia de Jesus, mercê da sua relação com diferentes pessoas que nela encontravam a figura da confidente e da conselheira, papel que a praxis humana atribui às mulheres e que se potencia nos casos de religiosas, lembremos o exemplo Teresa de Ávila ou Catarina de Sena. Esta figura é a detentora do maior epistolário da história portuguesa, contando-se 11.000 cartas, estou a usar informação que foi veiculada pelos órgãos de comunicação social, a partir de declarações de agentes ligadas ao processo de beatificação, contando-se 11.000 cartas entre os diversos arquivos institucionais e familiares, na intuição de que entre estes últimos, entre os arquivos familiares, estejam ainda muitas peças documentais que não se conheçam. Esta é uma lista possível dos arquivos que conhecemos e que detêm documentação sobre esta mulher de que estamos a falar, em Portugal e no estrangeiro. Dos escritos desta mulher emerge invariavelmente a informação de que a sua cultura escolar e a sua cultura literária não é bastante para que a sua pena possa dar origem a publicações, como se fizesse prolongar pelas décadas além o último parágrafo do seu primeiro escrito, que apresento neste momento. Neste documento, em que com grafia muito esforçada e com deficiente ortografia exara passo a passo a primeira tentativa de descrição das aparições de Fátima, de que com os seus primos Francisco e Jacinta Marto foi protagonista, escreve de facto, e convidava a que seguíssemos a última parte deste documento. Peço desculpa de ir tão mal escrito, mas não sei melhor. Ainda ando a estudar. Lúcia tem, neste momento, 15 anos de idade. O processo de ensino-aprendizagem de Lúcia, embora apenas consistente a partir dessa idade em que se encontra em contexto portuense, no asilo de Vilar, já a partir de 1921, sob a alçada das religiosas de Santa Doroteia, é historiável sobremodo a partir do dia 14 de junho de 1917, dia que segue, segundo Lúcia e seus primos, a uma segunda aparição da Mãe do Deus dos Cristãos na Cova da Iria, Fátima, concelho de Ourém.
Nesse dia 14 de junho de 1917, Lúcia informa o pároco do diálogo místico relativo ao dia anterior, ao dia 13 de junho, e este registra do seguinte modo o mandato celeste para que a pequena camponesa aprendesse a ler. É aqui que firmo o início do processo de aprendizagem escolar de Lúcia. À pergunta que o pároco de Fátima, pelo interrogatório, registra deste modo: então, o que é que você me quer? A resposta é, da parte da Virgem Maria: quero-te dizer que voltes cá no dia 13 e que aprendas a ler. A mesma informação, que mais tarde Lúcia não se esquece de incluir nas suas memórias, gozou de ampla difusão na época, como se vê pela inscrição do tema na própria imprensa, que se preocupava com as multidões que acorriam a Fátima. A senhora disse aos pastorinhos, lê-se neste jornal, a senhora disse aos pastorinhos que deviam aprender a ler e a escrever. Fim de citação. Parecia, afinal, que até os céus corroboravam a intenção governativa relativa à instrução pública no primeiro decénio da República, implantada 7 anos antes, em 1910. Sem que programasse que o seu nome pudesse entrar nos catálogos das livrarias e das bibliotecas, Lúcia de Jesus, por diferentes circunstâncias, juntará às inúmeras cartas de que foi emissária, de facto, juntará 4 livros. As chamadas Memórias, em número de 6 e editadas em 2 volumes, a obra Apelos da Mensagem de Fátima e Como Vejo a Mensagem através dos Tempos e dos Acontecimentos. As memórias, editadas a partir de 1973, foram escritas entre 1935 e 41, numa primeira fase, e na fase seguinte, as 2 últimas memórias, entre 1982 e 1993. Foram escritas por obediência, para satisfazer a curiosidade acerca do fenómeno de Fátima e dos seus protagonistas diretos. Nas 3 primeiras memórias sobressai a figura de Jacinta Marto, na 4ª memória apresenta-se Francisco Marto e as 2 últimas memórias respeitam à mãe, na 5ª memória, e ao pai de Lúcia, na 6ª memória. Ainda que nesta coleção de escritos se leiam as preocupações de Lúcia enquanto catequista, é sobretudo nos restantes volumes editados que este aspecto tem mais relevância. Apelos da Mensagem de Fátima, esta obra, apesar de a sua escrita ser iniciada em 1955, apenas veio à estampa em 1997, depois de avaliado pela Congregação para a Doutrina da Fé. No livro, a autora dirige-se, e cito, aos que têm fé e aos que não têm a felicidade de possuir este dom de Deus, sublinhando a condição de peregrinos que, consciente ou inconscientemente, caminham para a eternidade e explicando a razão de ser desta obra. Depreende-se que esta tenha sido de vontade sua, escrita por vontade sua, embora diga que o faz por sacrifício. Ouçamos Lúcia. Inúmeras são as cartas que me tendes dirigido, com muitas perguntas e pedidos. Quisera poder responder a cada uma em particular, mas como isso me é impossível, respondo a todos em geral com os apelos da Mensagem de Fátima. Fim de citação. Na obra não assume ser intérprete da mensagem de que é depositária, pois esse papel apenas o reconhece à Igreja, mas mostra uma característica típica da cultura mística ligada aos videntes, que é esta: ser instrumento ou canal de mediação. Com efeito, assim se percebe a partir da suplicante expressão que dirige aos leitores. E novamente a voz de Lúcia. Rogo-vos que não olheis para esta comunicação como uma coisa vinda de mim própria, mas que ela seja para vós o eco da voz de Deus. Não sei se nos apercebemos, mas Lúcia não reconhece ser a voz da Igreja, mas reconhece ser a voz de Deus, obviamente mediada pela sua voz. O livro estrutura-se em 4 partes, todas percorridas pelos apelos, 37 textos que, em tom catequético, tomam como mote algumas das temáticas do que poderíamos chamar de Tesaurus Fatimita.
A adoração a Deus Trinitário, a adoração eucarística, a consagração, a conversão, a devoção dos 5 primeiros sábados, o Imaculado Coração de Maria, e estou a dizer alguns entre muitos que tenho arrolados no texto. O seu último livro publicado, Como Vejo a Mensagem através dos Tempos e dos Acontecimentos, retoma a praxis de Lúcia escrever a partir de mandado de escrita. É redigido após 1983 e, segundo o seu diretor espiritual, que lhe o manda escrever, parece ser já um livro que dá nota de uma Lúcia cansada para a escrita. A pequena brochura de 63 páginas apresenta-se sob um título apenas. Começa desta forma Lúcia a escrever: Por obediência. Debaixo deste título inicia a explicação relativa ao ato de escrever e a descrição e reflexão dos acontecimentos de Fátima, que quase invariavelmente procura iluminar a partir da citação bíblica. São muitas as citações bíblicas que iluminam este texto. No contexto da praxis da sua escrita, a outra tipologia a que Lúcia de Jesus se dedicou é a da carta. Longe de se encontrar publicado o seu epistolário, já conhecido numa percentagem bastante diminuta, é sem dúvida o mais dilatado monumento epistolográfico de que há memória na história portuguesa e provavelmente um dos mais desenvolvidos da história mundial. Por esta razão, os arquivos que custodiam documentação sua se encontram disseminados por diferentes partes do globo. Os seus interlocutores variam entre personalidades do mundo da Igreja, desde fiéis a seminaristas e a religiosos, de presbíteros a bispos, de cardeais a papas e a personalidades do mundo civil. As diferentes obras que escreveu, nas quais se leem diversos géneros literários, e os milhares de cartas que redigiu fazem de Lúcia de Jesus, vidente de Fátima, religiosa doroteia e religiosa carmelita, uma das mais prolíferas escritoras do século XX português. O eco de peço desculpa de ainda de ir tão mal escrito, este eco pode efetivamente desdobrar-se em múltiplas passagens da Lúcia escritora, desde logo nas suas memórias, mas outro sim nas cartas e noutras fontes autógrafas. Ao longo das múltiplas linhas do seu cálamo, Lúcia deixa exarada essa queixa de muitos modos, muitas vezes no meio dos seus textos e associando-a à informação de que escreve por obediência. Assim acontece, por exemplo, no seguinte trecho da sua quarta memória, em que autorreflete acerca da narrativa que constrói. Diz Lúcia: Ai, meu Deus, eu estava já a escrever as coisas da sua doença tão próxima à morte, refere-se a Francisco Marto, e agora vejo que voltei aos alegres tempos da serra entre o meio chilrear dos passarinhos. Peço desculpa, escrevo para aqui o que me vai lembrando à maneira do caranguejo que anda para trás e para a frente. Aliás, esta memória inicia logo com uma queixa desta natureza. E diz Lúcia: Ai, meu Deus, não era nada disto que eu queria dizer. O que espanta, de facto, é o facto de Lúcia não se arrepender de nada do que deixou escrito, porquanto havia tido oportunidade de alterar o texto. Mas, mesmo quando passa a limpo a redação, mantém este tipo de registro, o que contraria, ou não, a sua consciência de estilística, como se pode também ler no passo que citamos, em que Lúcia se refere à ordem e ao estilo da sua escrita. Diz assim: Que coisa estou a escrever para aqui sem rei nem roca, como se costuma dizer. E já vou deixando para trás algumas coisas, mas estou fazendo como Vossa Excelência Reverendíssima me disse que escrevesse, à maneira que me fosse recordando com toda a simplicidade. Assim, pois, o quero fazer, sem me importar de ordem nem estilo. Parece-me que assim a minha obediência é mais perfeita e, portanto, mais agradável a Nosso Senhor e ao Imaculado Coração de Maria. Isto é, ela escreve sem rei nem roque, ela diz sem rei nem roca, mas é assim que lhe foi mandado escrever pelo bispo de Leiria, Dom José Alves Correia da Silva.
Para além destas constantes referências à falta de conhecimentos para o exercício da escrita, junta-se também neste capítulo a típica remissão do mundo conventual sobre o labor da escrita ser feito apenas pela inspiração divina. Ouvíamos isto na parte da manhã relativamente a textos mais antigos. E cito novamente Lúcia: tenho que agradecer a Deus a assistência do Divino Espírito Santo, que sinto sugerindo-me o que devo escrever. Fim de citação. Na mesma passagem, coloca em questão inclusivamente o valor real dos acontecimentos guardados em memória, e diz Lúcia: se por vezes a própria imaginação ou entendimento me sugere alguma coisa, sinto logo que lhe falta a unção divina e suspendo até conhecer o íntimo da minha alma, até conhecer no íntimo da minha alma o que Deus quer dizer em seu lugar. E imediatamente continua no estilo que já enunciamos. Mas porque estou eu a dizer tudo isto? Não sei. Sabe o Deus que inspirou Vossa Excelência Reverendíssima a mandar-me que diga tudo. Fim de citação. Assim sucede também nas cartas que envia, quase invariavelmente inscritas na tradição religiosa dos escritos dos autores cristãos, tradição sobretudo difundida enquanto a carta foi veículo de transmissão de conteúdos. Na sua epistolografia encontram-se, sem que a informação resulte de investigação exaustiva, devo dizer, diferentes formas de invocação cifrada pelas iniciais que os destinatários reconheciam e que a emissária, na tradição remota de que o sagrado não se toca, não se atrevia a escrever. Falamos deste tipo de invocação que vemos aqui, JMJ, e que há vários J, cruz, M. Encontramos ainda outras, como por exemplo JM, cruz, JT, uma referência a Jesus e Maria, João, provavelmente, e Teresa, os seus mestres espirituais. Arrolamos alguns. São invocações, como sabemos. De facto, Lúcia entronca na grande tradição dos escritores medievais que não escrevem sem invocação inicial, pedindo proteção para o ato que vão realizar, porquanto sente o peso da elevada responsabilidade. Em alguns casos, a invocação alonga-se por várias linhas da mancha gráfica. Cito um caso. Depois de ter implorado a proteção dos Santíssimos Corações de Jesus e Maria, de ter pedido luz e graça aos pés do sacrário, para não escrever nada para não escrever nada que não seja única e exclusivamente para a glória de Jesus e da Santíssima Virgem, venho, apesar da minha repugnância por não poder dizer quase nada da Jacinta, sem direta ou indiretamente falar do meu miserável ser, obedecer, no entanto, à vontade de Vossa Excelência Reverendíssima, que para mim é expressão da vontade do nosso bom Deus. Fim de citação. Esta descrição, que se situa no passado, é uma invocação, já fiz este pedido aos Sagrados Coração de Jesus e Maria, a esta descrição segue-se de forma textual a informação agora registada no tempo presente contínuo, fazendo uso do gerúndio, reparemos. Começo, pois, este trabalho pedindo aos Santíssimos Corações de Jesus e Maria que se dignem abençoá-lo e servir-se deste ato de obediência para a conversão dos pobres pecadores, etc. Outra das características que lemos em Lúcia, a partir do contexto monacal, que alguns exemplos já referidos também informavam, é a de escrever, de facto, em ato de obediência, como se não fosse legítimo escrever de modo próprio. Por todas, algumas delas bastante longas, serve de exemplo o paradigmático início do seu mais famoso escrito, a terceira parte do Segredo de Fátima, redigido nos primeiros dias do ano de 1944. Diz assim: escrevo em ato de obediência a vós, meu Deus, que me mandais por meio de Sua Excelência Reverendíssima, o Bispo de Leiria, e da vossa e minha Santíssima Mãe. Sendo a obediência um dos votos constituintes da vida monástica, Lúcia sentiu de forma particular, porquanto a sua biografia, desde 1917, ficou interceptada por diferentes agentes que sobre ela tiveram ascendência. Entre os protagonistas que ditaram
que escrevesse, encontra-se o bispo de Leiria, mas também os confessores que teve, os diretores espirituais, os pregadores de retiros, os fatimólogos, o reitor do santuário e a própria congregação para a doutrina da fé. Embora o faça por obediência, Lúcia informa sempre que não vê utilidade no ato de escrever e alivia-se de se deter em assuntos que já havia exposto. Diz ela num determinado passo: não me detenho agora a contar o que se passou nesse dia, porque Vossa Excelência Reverendíssima já sabe tudo e seria perder tempo. Na sua concepção, a escrita faz parte de um mundo intelectual que não mostra interesse pelo que acontece no seio de família humilde e pobre, como dirá a determinado momento. Diz assim: enquanto que escrevo estes pormenores passados no seio de uma família humilde e pobre, como pobre é a descrição que deles faço, pergunto a mim mesma, para que vai servir este trabalho? E respondo: não sei. Faço-o por amor do Senhor, faço-o por obediência, visto que os superiores me dizem que o faça. Faço-o para servir o pedido do Senhor Reitor do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, que me pediu que não deixasse pormenor algum sem escrever do que possa recordar da vida da minha família. Fim de citação. Há, contudo, uma outra razão que também lhe faz embargar a pena. O facto de Lúcia se perceber como fonte de informação sobre acontecimentos considerados extraordinários e que são, por isso, difíceis de narrar e até de datar. Este sentimento perpassa toda a sua escrita e, por vezes, aflora de maneira muito clara, como se vê no início da quarta memória ao escrever: agora, excelentíssimo e reverendíssimo Senhor Bispo, será a página mais custosa de quantas Vossa Excelência Reverendíssima me tem mandado escrever. Fim de citação. A mais complexa página, neste momento Lúcia está a escrever o início da quarta memória, mas a mais complexa página da sua vida não seria, contudo, essa, mas a que escreverá no dia 3 de janeiro de 1944, depois de algumas tentativas, como se lê pela carta de 19 de dezembro do ano que acabava de findar. Diz assim Lúcia: ainda não escrevi o que Vossa Excelência Reverendíssima me mandou. Já o intentei 5 vezes e não fui capaz. Não sei o que é, no momento de pousar a pena no papel, põe-se-me a mão a tremer e não sou capaz de escrever letra alguma. Parece-me que não é nervoso natural, porque, no mesmo instante, passo a escrever outra coisa diferente e tenho a mão firme. Medo moral também me parece que não é, porque formei a consciência segundo a fé, crendo que é Deus, por meio de Vossa Excelência Reverendíssima, que me manda. Fim de citação. Numa outra carta sobre o mesmo assunto, dirá ao bispo de Valladolid: parece que até tenho medo de pegar na pena com esse fim. Tratava-se de escrever a parte não conhecida do segredo de Fátima, que só viria a ser tornada pública em 13 de maio de 2000. De tal modo era assunto delicado que, finalmente escrito, faz questão de, como é também sintomático da cultura monástica, lacrar o documento, como vemos aqui nestas imagens, lacrar o documento para que só mais tarde, bem mais tarde, pudesse ser lido. Foi com efeito a sua página mais difícil, embora outras também lhe causassem dilemas, como o facto de ter, por obediência, de escrever sobre assuntos que considerava menos dignos do mundo religioso que tanto cultuava. Ouçamos Lúcia uma vez mais. Na verdade, eu agora que por obediência acabo de o escrever, já vamos ver o que é, cubro a cara de vergonha. Mas Vossa Excelência Reverendíssima achou por bem mandar-me escrever os cantares profanos que sabíamos. Aí vão. Não sei para quê, mas basta-me saber que é para cumprir a vontade de Deus. Lúcia tem dificuldade em escrever as cantigas e outro tipo de informação que lhe está a ser pedida. Lúcia não sabia para quê, mas tinha consciência, ainda que não o verbalizasse, como os teóricos de Fátima haveriam de verbalizar, de que a Igreja e a sociedade esperavam dela a confirmação ou a infirmação sobre os pormenores que envolviam o fenómeno de Fátima, cada vez mais difundido a uma escala planetária. Lúcia sabia com efeito que tinha funções hermenêuticas. Ela não o dizia desta maneira, obviamente, e por isso sentia dificuldade em escrever.
À distância com que o tempo histórico já deixa avaliar, pode o investigador dizer que ainda bem que Lúcia escreveu e que a humanidade, com os diferentes tipos de atenções que sobre ela tiver, pode contar com a sua palavra escrita. Pode assim somar-se ao conhecimento humano a sua forma de ver o mundo, as suas narrativas, muitas vezes contestadas por serem tardias relativamente ao acontecimento que narra, mas outras vezes tão elogiadas por terem a frescura da inocência, permeada de marcas de oralidade, de testemunhos ingênuos e pouco filtrados, de grafias que podem ajudar, inclusive, a sociolinguística, de marcas de uma experiência humana que captam tantos comportamentos que as fontes ditas tradicionais deixam escapar. Pelos seus escritos, ficamos informados não apenas de que Lúcia é protagonista de um acontecimento que a teologia descreve como mariofania, de que é depositária de uma mensagem que afirma ter sido transmitida pela Virgem Maria, mas ficamos também com o conhecimento de que Lúcia é, à maneira dos antropólogos e historiadores, lugar de cultura, transmissora de conhecimentos, trazendo à memória humana, por exemplo, os jogos de uma aldeia dos inícios do século XX em Portugal, o mesmo é dizer de uma aldeia dos finais do Ancien Régime, que se prolonga nas estruturas sociais rurais pelo século XX adentro. Com efeito, os seus escritos falam do jogo das pedrinhas ou do botão, do jogo das prendas, que era o preferido de Jacinta, do jogo das cartas, que era o preferido de Francisco, nomeadamente a bisca, ficamos a saber isto. Fala do regou-regou, das cegas, do bicho, entre outros, como são a seta, os reis, as damas e saltar à corda. Também a Lúcia se deve à recolha de muitos outros costumes da aldeia em que nasceu, designadamente a forma de aprender o catecismo e alguns cantares profanos e religiosos da sua terra. Sabemos assim que naquele lugar se cantava a Salve Nobre Padroeira, a Virgem Pura, ó anjos cantai comigo, queremos Deus, homens ingratos. Escreve, sobretudo, prosa, mas entre o seu legado aparece também a poesia medida, no que será uma tradição dos conventos, tradição que, no caso de Lúcia, surge muito acentuada pela formação carmelita que a sua vida viria a ter a partir de 1948. Contudo, as suas memórias incluem também, portanto, já escritas em contexto de religiosa doroteia, as suas memórias incluem também algumas peças que dedica a Jacinta, na primeira memória, estamos a ver aqui uma página dessa poesia, ou a Francisco, na quarta memória, o caso que estamos a ver, ou à Virgem Maria, na quinta memória, ou a sua mãe, como vemos aqui nesta transcrição já da edição crítica. A expressão poética encontra-se outro no texto em prosa, por entre as diferentes narrativas, por vezes eivadas de ingenuidade na forma de contar, o que não significa ingenuidade no pensamento que lhe subjaz, mas por vezes tocadas pela expressividade que rasga o normal discurso e faz uso de diferentes recursos estilísticos para valorizar a mensagem. Ilustra o que dizemos a seguinte passagem, também ela já encontrada por autores da área da literatura. Convidava a lermos. Lá fomos contar a nossa história para cima do poço de que já falei. E por estar escondido detrás de uns castanheiros, de um monte de pedras e de um silvado, havíamos de escolher, alguns anos depois, para a cela dos nossos colóquios, de fervorosas orações e também, excelentíssimo e reverendíssimo Senhor, para dizer-vos tudo também de lágrimas, por vezes bem amargas. Misturávamos as nossas lágrimas às suas águas, para bebê-las depois na mesma fonte onde as derramávamos. Não seria essa cisterna a imagem de Maria, em cujo coração enxugávamos o nosso pranto e bebíamos a mais pura consolação? Lúcia, e há outros exemplos que aqui me vou abster de trazer. Lúcia, porém, assume claramente que as linhas que escreve não são literatura e prefere que o não sejam, como se lê no seu testemunho, como se lê no testemunho que o Carmelo fixou da seguinte forma. Agora é a voz do Carmelo, das suas companheiras. Dizem assim, escrevem o que Lúcia lhes terá dito.
Se eu tivesse estudado e soubesse escrever com muita correção, poderia parecer que, ao escrever as memórias, o fizesse como obra literária e não na genuína pureza da simplicidade de quem apenas sabe dizer o que viu e ouviu sem artifícios de linguagem cuidada. Pelas suas palavras, ao dissociar a expressão literária que usa artifícios de linguagem cuidada da simplicidade com que quer contar, Lúcia prefere-se, neste caso, menos instruída para ser mais genuína. Contudo, ainda que com os limites de quem aprendeu a escrever tardiamente, condicionalismo a que se soma o facto de ter vivido na Galiza e, por isso, de ver a sua escrita contaminada ou enriquecida com a língua galega, pode, de facto, afirmar-se que Lúcia é autora de portentosa obra escrita. Mais ainda, pode afirmar-se que tinha sobre os seus escritos afinada consciência acerca dos deméritos e das valias. Tinha plena consciência de que escrever era sulcar o pensamento e fixá-lo em suporte que o pereniza. Mais um exemplo. Penso que seria de especificar tudo isso, se é que querem fazer umas crónicas verdadeiramente históricas. Penso que para fazer umas crónicas completamente verdadeiras e históricas, tudo isto aí devia constar. Pelo menos é o que lemos nas crónicas antigas, onde todos estes pormenores aparecem. Mais ainda, se tem percepção da sua consciência sobre a escrita quando lemos a carta que endereçou a Maria Teresa Pereira da Cunha e que bem merece a demorada leitura. Diz assim: querida Maria Teresa, Pax Christi, escrevo-lhe hoje para não ficar preocupada, pensando que as suas cartas se perderam. Recebi-as ontem, foram-nos enviadas pela Madre Prioresa de Fátima. E sabe como? A Maria Teresa pôs a direção muito bem para mim, mas em vez de Coimbra, pôs Fátima e foram para esse Carmelo, isto nas duas. Na primeira, que não traz data, nem se lhe conhece a do carimbo, apenas o pequeno postal traz a data do dia 13/7/69. A segunda, o cartão, também não tem data, mas o carimbo é do dia 20/7/69. Vejam se isto não é um tique de historiador, não é? E depois diz, se no futuro estas cartas vierem a cair nas mãos de alguns historiadores para os quais tudo o que aparece escrito tem de ser matematicamente certo, vão afirmar que nessa data eu estive em Fátima, visto que para lá uma pessoa amiga que sabia bem onde me encontrava endereçou as cartas. E assim é que se escreve a história, mas o que importa é o céu. Fim de citação. Perante este tipo de informação, não estranha o investigador que também em Lúcia se encontre consciência apurada acerca do ato de arquivar, isto é, do que deve ou não ser arquivado. E por isso, embora tenham sobrevivido à autora mais de 10 milhares de documentos, através de várias fontes sabemos que muitos outros escritos foram, por diferentes ordens de razão, destruídos. Por vezes, vemos que essa destruição é feita por cumprimento de obediência, a propósito da matéria sensível que a escrita guardava, razão pela qual Lúcia fica bem contente, já vamos ver essa expressão, como se lê no trecho que se segue e que se conhece já do seu diário. Diz assim, Sua Excelência Reverendíssima foi de parecer, quanto ao que o reverendo Padre Rodrigues me tinha mandado escrever, que queimasse tudo. Assim o fiz e bem contente, porque, como não tinha onde guardar as coisas convenientemente, receava que alguém as visse. Fim de citação. Noutros casos, como se exemplifica através das cartas que recebeu, ela própria se faz gestora de um arquivo imenso que entende não poder guardar, a não ser no seu coração. E diz, as cartas que recebia, isto é o Carmelo que diz, as cartas que recebia, depois de lidas e respondidas, eram queimadas. Serviço que era feito pela mão da irmã Lúcia, por respeito pelo sigilo sobre o assunto. E a mesma fonte diz, e não saía de junto da fogueira até que tudo estivesse em cinza. Fim de citação. Se uma miríade de linhas foi apartada dos estudiosos que virão a investigar esta importante figura do catolicismo contemporâneo, algumas outras, ainda que Lúcia mostre, pelo menos de forma retórica, vontade de as destruir, chegaram ao conhecimento do investigador, como a carta que agora citamos de finais de abril de 1951 e que Lúcia não vai a tempo de substituir. Diz ela assim, ai, não sei como escrevi esta carta, queria rasgá-la e escrever outra, mas não tenho já tempo, porque a nossa madre está com pressa de mandá-la para o correio. Por isso, vai
Por isso assim vai. Estamos claramente perante recursos estilísticos que afastam Lúcia da escrita que, a priori, a própria quer fazer sublinhar que é pobre, que é, enfim, pouco construída. E que às vezes os investigadores caem também de forma errónea neste tipo de avaliação. Esta carta e tantas outras, assim como alguns dos seus escritos, segundo a própria informa, foi provavelmente escrita na ambiência parcimoniosa que caracteriza a vida conventual no seio da cela ou até mesmo em improvisadas condições logísticas. Na informação que exara acerca do ambiente de escrita, registra: de mesa serve-me o regaço, de cadeira uma velha mala. Porquê? Me dirá alguém. Porquê não escreve na sua cela? O bom Deus achou por bem privar-me até da cela, apesar de aqui em casa haver bastantes e desocupadas. É uma queixa de Lúcia sobre a sua maneira, as condições que tem para escrever. E no outro trecho sabemos que escreve ajoelhada junto da cama, que por vezes lhe serve de mesa. E aproximo-me do final. Noutra descrição, obtém-se a informação de que a cela tem, já para além da cama, o banquinho dos livros, pequena estante para guardar os livros, tendo uma tábua destacável para escrever sobre os joelhos. Assim desenvolveu Lúcia de Jesus a ars scribendi, escriturada através de vários tipos de grafia, sempre reveladora de esmero caligráfico, mostrando agilidade, domínio de abreviaturas, controle do derrame da tinta e razoável noção do espaço gráfico. Ainda que a sua escrita apresente formas esquinadas ou facetadas de uniformidade assinalável, o que confere ao texto um aspecto geométrico, sem curvas, de traço muito próximo do desenho, frequente entre as mulheres que nesses tempos tinham aptidão rara de saber escrever. Citei Maria José Azevedo Santos numa análise que faz à grafia de Lúcia. Para além deste tipo de grafia, comum à documentação epistolar, às memórias e aos restantes escritos editados, Lúcia usará ainda de um tipo de grafia que imita a escrita de imprensa, com o objetivo de dignificar partes do que escreve, nomeadamente citações bíblicas ou do mundo hagiográfico. Hão de reparar que este tipo de letra da invocação, em nome do Pai, do Filho, por aí fora, é diferente depois do tipo de letra que é usada no texto. Virá ainda o tempo em que recorrerá à máquina de escrever, mas não o tempo de usar computador. Segundo uma outra fonte também do Carmelo em que habitou, e cito, quando lhe ofereceram a máquina de escrever eletrónica, já depois dos anos 70, não teve problema em aprender a manejá-la. É uma máquina computadorizada, mas que nunca esteve ligada à internet. Contrariamente ao que foi afirmado, a irmã Lúcia nunca trabalhou com um computador, nem visitou nenhum site. É uma informação do Carmelo de Coimbra, onde viveu. A autora das linhas que citamos refere ainda a reação de Lúcia ao computador, nesse mesmo texto. Diz assim: um dia levámo-la a ver trabalhar num computador. Esteve muito interessada, fez perguntas, mas por fim concluiu: a minha máquina é melhor do que isso. Já foi depois dos 94 anos. Assim termina o relato do Carmelo. Não poderia terminar sem que voltasse este trabalho ao argumento inicial, este trabalho que se refere ao universo da escrita de Lúcia. É esse argumento inicial relativo ao mandato que a religiosa definiu vindo do céu no dia 13 de junho de 1917. Na verdade, com a consciência de que escrever era também uma missão que deveria desempenhar com zelo, Lúcia mostra como o tema da escrita foi fonte de conflito dentro do claustro. O certo que se colhe numa carta sua de 1944 é claramente paradigmático dessa relação tensa que o ato de escrever potenciou. E cito: com frequência ouço as irmãs e até alguma superior a dizer: tanto escrever, não sei para quê. E cá no íntimo do meu pobre coração digo também: têm razão, não sei para quê. Mas logo encontro a resposta: é para obedecer. É para mostrar ao mundo as divinas misericórdias e atrair as almas para Deus. Fim de citação. 10 anos mais tarde, Lúcia dirá ainda: na terra não encontrei quem compreendesse as palavras de Nossa Senhora,
aprende a ler, nem quem quisesse a honra de dar-lhe realização instruindo-me. Isto é, a Lúcia sente que não teve a instrução necessária que deveria ser consequência daquele mandato. Terminemos com as palavras de Lúcia, mulher que, porventura, também por ser uma das mais prolíferas autoras do século XX português, já se tenha tornado uma das personalidades, se não a personalidade portuguesa mais influente do século XX. As palavras não são minhas porque as entenderiam como suspeitas. São da investigadora Helena Matos. Terminemos com essas palavras escritas em 14 de abril de 1945, não sem a convicção de que elas possam, porventura, aplicar-se ao orador desta hora, que resolve, de facto, escrever neste congresso que junta especialistas sobre as mulheres que reinam num claustro, que resolve escrever acerca da umbilical relação entre Lúcia e a escrita. Ouçamo-la para terminar. Quando comecei a escrever, não pensava dizer nada disto. Vamos a ver se não rasgo ainda esta carta, em vez de a mandar. Não sei como deixar apenas escrever para aqui todas as tolices que me ditou o coração. Não é muito o meu costume, mas foi um dia para a amostra. Muito obrigado.